Então, vamos dar continuidade, né? O primeiro parâmetro, então, que nós iremos estudar na relação estrutura-atividade quantitativa vai ser o parâmetro de partição. Né? O parâmetro de partição, ele não é necessariamente uma novidade para a gente, né? A gente, desde o primeiro momento, desde o primeiro encontro, né, da nossa disciplina, a gente vem discutindo esse parâmetro sistematicamente porque ele é extremamente importante. Por que o parâmetro de partição ele é tão importante? Porque ele está relacionado com a distribuição do fármaco e também com a atividade biológica. Por que distribuição e atividade biológica? É como eu já havia falado, né? Quanto maior o coeficiente de partição, menor é a possibilidade dessa molécula se solubilizar em água. E se a gente parar para pensar no sistema, né, no corpo humano como um todo, essa distribuição ela é sempre feita pelo sistema circulatório. E o sistema circulatório é predominantemente aquoso. Certo? Então eu preciso que essa molécula tenha uma determinada afinidade pelo sistema aquoso para que eu tenha uma boa distribuição. Sem contar que os líquidos intersticiais, né? Líquidos intersticiais, eles são aquosos, eles são polares. Então, para que uma molécula, né, um comprimido, por exemplo, ele seja absorvido, eu preciso que ele seja dissolvido, né, que ele se solubilize como um todo, a fim de que ele seja absorvido, né? A partícula que não é solubilizada, ela não é absorvida e tampouco distribuída, tá? Isso levando em consideração a via oral, tá? Então, esse parâmetro de partição, ele vai relacionar a questão da distribuição, certo? Com a atividade biológica, tá? Vai relacionar, então, esses dois parâmetros não, né? Esses dois itens aí. O coeficiente de partição, quando a gente utilizar o P maiúsculo, ele vai ser sempre referente à molécula inteira, tá? Então, toda vez que eu falo de coeficiente de partição P, ele é referente à molécula inteira. Ao passo que, quando eu falo das constantes de π de lipofilicidade, ela vai se referir a grupamentos, né? Aos grupamentos, aos substituintes de forma individualizada. Então, prestem atenção. Eu posso dizer que o coeficiente de partição P de uma molécula vai variar de acordo com o substituinte que essa molécula irá receber, certo? Então, quando eu falo dessas variações para cada substituinte, né, eu digo que cada substituinte da molécula, né, do protótipo, vai interferir no parâmetro de partição de forma positiva ou de forma negativa, tá? Isso dependendo do grupo, né, do substituinte que será adicionado à molécula desse protótipo, ok? Então, existem substituintes, né, que irão ter os valores positivos, ou seja, que irão melhorar a lipofilicidade da molécula quando a gente compara esse grupamento com o hidrogênio, né? E existem também aqueles grupamentos que irão fazer a atividade oposta, tá? Lembrando que a gente sempre compara se os resultados quantitativos dessa substituição, né? Se o resultado foi positivo ou se ele foi negativo, sempre comparado ao hidrogênio, tá? Mais pra frente eu vou explicar para vocês o porquê que a gente sempre pega o hidrogênio como um comparativo. Então, quando eu falo do coeficiente de partição P, então é o coeficiente da molécula como um todo, né? Eu já sei que ele vai ser o parâmetro utilizado para medir o movimento do fármaco através da membrana biológica, né? Então, vamos lá. Quanto maior o valor de P,
mais lipofílico será o análogo. Então, quanto mais eu aumentar a lipofilicidade do análogo, maior vai ser esse valor de P, tá? Agora, como vai ser, matematicamente falando, a relação entre o aumento, né, da lipofilicidade, certo? E a questão da absorção do fármaco, tá? Então, eu tenho o seguinte, matematicamente falando, né? Se a faixa, né, dessa variação de P for pequena, a gente vai utilizar a análise de regressão linear, que tem como a fórmula geral y é igual a ax mais b, tá? Então, a gente tem lá aquela questão da reta, né? Vocês lembram da equação do gráfico, né? Que gera aquela reta, né? Que apresenta uma reta com a reta de regressão linear lá, com valor de R. Isso significa que existe uma correspondência entre o aumento da solubilidade, certo? E a atividade do fármaco, tá? Então, eu vou encerrar o vídeo porque eu preciso do quadro para explicar para vocês como que seria graficamente essa relação do aumento da lipofilicidade, certo? Com a resposta obtida, tá? Então, agora eu vou finalizar o vídeo, vou para o quadro. Quando eu voltar de novo, o gráfico já vai estar montadinho lá no quadro para eu explicar para vocês de uma forma mais didática, ok?